Diálogos de Jesus, aqui estamos nós de novo, né? Estou aqui numa manhã ensolarada. De vez em quando você para e pensa assim, poxa, tem horas que a luz muda. Eu não consigo controlar o sol, sabe? Como eu não tenho um estúdio de filmagem, né? Eu dependo do astro-rei. Mas hoje está uma manhã de inverno, fria e ensolarada. Mas vamos ao texto. Vamos lá. Estamos em Lucas 23, a partir do verso 27. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Sim, Jesus estava carregando a sua própria cruz, provavelmente todo manchado de sangue por ter apanhado a noite toda. E ele, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, as que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Jesus pelo caminho, sendo surrado, chicoteado e carregando a cruz. Uma cena muito triste. Se houve uma parte paga da população ou dos religiosos, se não paga beneficiada para gritar sacrifica-o ou crucifica-o, e se porventura no meio daquela multidão alguns desavisados entraram na turba, pode ser, crucifica-o, solta Barrabás, agora nós estamos diante de uma população chorando. Porque naquela semana provavelmente viram Jesus falar sobre o reino de Deus, falar sobre o Pai, sobre o amor, sobre a justiça, sobre sua graça, sobre a nova vida, sobre tudo o que diz respeito ao anseio do coração humano, e vê agora esse Jesus sendo julgado como um herege, como um malfeitor, e sendo chutado pelas ruas. E as mulheres, principalmente as mães, batiam no peito e lamentavam, e mesmo naquela condição, Jesus ainda conversa com elas e diz: mulheres, não chorem por mim, não. Chorem por vocês. Porque vão chegar dias em que vocês vão dizer: melhor é aquela que não tem filhos. Melhor aquela que não amamentou. Virão dias de tanta tristeza e de tanta angústia que você vai sofrer por você e pelos seus filhos. Era melhor que você nem os tivesse. Talvez Jesus estivesse aqui falando profeticamente sobre o ano 70, sobre o grande morticínio que foi feito por Roma entre os judeus, profeticamente falando sobre as perseguições do povo de Deus que sofreu ao longo da Idade Média e mesmo adiante, na Idade Moderna, falando sobre o fim dos tempos, também sobre a perseguição contra a igreja, provavelmente sim, e citando Oséias, né? Ele está citando Oséias 10:8, é isso mesmo. Quando ele diz, os outeiros e os montes caiam sobre mim, é uma profecia de Oséias sobre o povo de Deus. Que Jesus, quando toma essas palavras, diz, o cumprimento daquilo vai ser isso aqui que eu estou dizendo. Apocalipse também, o livro do Apocalipse, você encontra essa mesma citação de Oséias, ligando esse texto ao Cordeiro. Para quem gosta de ler os profetas e fazer as suas interpretações em si mesmas, apenas para aquele tempo, você precisa entender que as profecias do Antigo Testamento falam sobre Cristo e sobre o reino, não o reino de Israel, o reino de Deus, né? Um reino que não tem fronteiras, um reino sem pátria. Mas enfim,
Mulheres, não chorem por mim, chorem por vocês. Chorem por vocês. Não chorem por mim, chorem por vocês. Nós somos capazes de assistir aos filmes sobre a paixão de Cristo e chorarmos. Chorarmos por tudo que Cristo sofreu. Como a gente chora por qualquer outra pessoa que sofre. Mas se aquilo não se transforma num choro pela nossa condição de pecado e morte, se não enxergarmos nele Jesus Cristo, nele, o Senhor Jesus, a nós mesmos, aquela cruz, eu e você deveríamos carregar, nós somos os pecadores. Aquela surra, eu e você deveríamos levar, nós estávamos distantes de Deus. Aliás, nessa terra, ele era o único que não deveria ter passado. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, de toda a existência humana e de todo o ser humano. Se nós olharmos para Cristo e não reconhecermos que aquele lugar era para ser nosso, e que a morte está sobre nós, e que nós necessitamos dele, da sua salvação e da sua graça, que é pela sua morte que nos tornamos salvos. Se continuarmos a olhar para nós mesmos como coitado daquele, eu falo coitado dele porque eu estou melhor do que ele. Aí o outro que é coitado diz, tudo bem, eu sou um coitado, mas aquele outro é pior do que eu. Se nós não olharmos para todos nós para dizermos, todos nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados, como diz Paulo aos Efésios, nós jamais vamos transformar o sacrifício de Cristo em vida para nós. Sempre nos julgaremos quem está melhor, quem está pior, achando até que a vinda de Cristo é para nos tornar melhores nesta terra, ainda que Ele nos abençoe, diga-se de passagem. Mas a verdade é que nos preocupamos muito pouco com a condição em que estamos. Aquelas pessoas que choravam por Cristo nas margens daquele rio da morte, não percebiam que estavam abraçadas com uma religião e um modo de vida e uma crença que já era a morte. E que elas mesmas, dentro daqueles conceitos, daquelas interpretações da lei, daquele tipo de conduta, daquela espiritualidade, daquela fé, já estavam mortos. E que, aliás, todo aquele povo e aquela nação sofreria grande destruição dali a alguns anos pelos próprios romanos que estavam prendendo a Cristo. E que aquele pequeno povo remanescente, não espiritual, mas o resto do povo que sobrou de Judá e estava em Jerusalém, seria dizimado pelo exército e pelo imperador romano. Aliás, aqueles sacerdotes que estavam ali batendo papo com Herodes e com Pilatos para crucificarem a Jesus, também seriam mortos por aqueles mesmos romanos. Não chorem por mim, chorem por vocês. Vocês não compreendem que vocês estão no caminho errado. Vocês não entendem que vocês vão morrer abraçados com esse caminho torto. Vocês não compreendem, vocês não conseguem abrir os olhos que vocês estão abraçados com uma religião inócua, sem poder, sem eficácia, porque, aliás, nenhuma delas tem. Vocês não conseguem perceber que vocês devem chorar por vocês. Porque estamos dentro de quatro paredes que equivocadamente chamamos de a Igreja de Jesus, ou porque somos, alguns se dizem evangélicos ou cristãos, ou seja lá o que você queira se chamar, mas você não para olhar a sua condição e chorar por você, chorar pelo seu pecado, chorar pela sua não dependência de Cristo, pelo seu ódio. Você não consegue se arrepender e se envergonhar das tuas decisões, da tua falta de misericórdia e de graça, trazendo para a nossa realidade brasileira tão caótica. E você bate no peito para dizer, coitado de Cristo, coitado de mim e de você, se não encontrarmos o verdadeiro caminho da verdade. Valeu, pessoal!
Até o próximo episódio.